Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. O tema escolhido para essa noite foi os trabalhadores da última hora, que está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Mateus relata que Jesus contou essa história. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os à sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e lhes disse: Ide também vós para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e lhes perguntou: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes eles: Porque ninguém nos assaliou, porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o dia de trabalho, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, porém, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora e tu o igualaste a nós, que suportamos a fadiga e a tarefa de um dia inteiro. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último quanto dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? O mal é o teu olho, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nas parábolas de Jesus, sempre que ele fala de um rei, um senhor, sempre que ele coloca um homem de posição social elevada que está fazendo alguma coisa, esse homem de quem ele fala é Deus. Sempre quando lerem uma parábola de Jesus que ele fala um rei, um homem, um fazendeiro, ele está sempre falando de Deus, de como é que ele está administrando a história que ele está contando aqui. Então, ele está falando de que muitos foram chamados para trabalhar, uns primeiro e outros depois. Bom, nessa parábola, Jesus fala dos trabalhadores de todos os tempos, na seara espiritual, onde os primeiros foram os profetas, e entre eles Moisés. Através dos séculos, e na era cristã, vieram inicialmente os apóstolos, depois os sábios, os filósofos, os padres e os pastores das igrejas. Nós, os espíritas, chegamos por último. Aproveitamos a experiência acumulada das atividades intelectuais dos nossos antecessores, porque o que eles fizeram passaram a fazer parte daquilo que somos e fazemos, e são conquistas coletivas incorporadas. Ou seja, aquele povo todo, desde os apóstolos que escreveram o Evangelho, todos os filósofos, todos que vieram antes, muito antes de nós, esses já trouxeram muito conhecimento que nós que chegamos agora estamos aproveitando isso já pronto para o nosso trabalho, né? Ou seja, nós já pegamos um bom conhecimento sobre o que significa ser filho de Deus e trabalhador, e estamos aqui já com bastante conhecimento para poder fazermos o trabalho que nós precisamos fazer. Muitos dos iniciadores de ontem estão hoje e estarão amanhã entre nós para terminar a obra que eles começaram no passado. Muitos patriarcas, profetas, discípulos do Cristo, divulgadores da fé cristã e de outras correntes religiosas se reencontram em nosso meio. Estão eles agora
mais esclarecidos, mais evoluídos, trabalhando não mais nos fundamentos, mas complementando a obra da evolução humana. Segundo a fala de Jesus, a recompensa deles será proporcional ao mérito de suas obras. Kardec, esse texto é do Kardec, ele está dizendo o quê? Que esses filósofos, essas pessoas que durante esses 2000 anos trabalharam em prol da divulgação do cristianismo, muitos estão entre nós. Já voltaram e continuam trabalhando, aprimorando o conhecimento para que nós tenhamos, agora, nessa fase que nós vivemos, muito conhecimento, mas muito conhecimento mesmo do que é ser humano e o que é evolução. Bom, vamos então falar dos obreiros do Senhor no ano de 2022, ou seja, nós. Na classificação dos mundos, feita por Kardec, existem 5 níveis de mundos. Mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. Mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças, repousando da fadiga da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. Bom, vocês já viram que nós estamos no segundo ano, né? Dos 5, nós estamos no segundo ano. Mas nós estamos no segundo ano, no final do ano, sabe? Fazendo as provas finais para tentar passar para o terceiro ano, para a terceira fase, que é o mundo de regeneração. Isso todos nós espíritas sabemos disso. Mas nós sabemos. Agora, não basta saber, é preciso ter consciência disso para que nós possamos perceber se nós realmente incorporamos aquilo que precisávamos incorporar nesse tempo todo que estamos aqui na Terra, e nós já somos esse tipo de gente que passa para o mundo de regeneração. Como ele diz, ainda onde as almas que vão expiar buscam novas forças das fadigas e lutas. Esse mundo de regeneração não é ainda aquele mundo sonhado onde não existe a maldade. Existe ainda a maldade, mas isso é uma coisa bem menor do que esse mundo que nós vivemos, onde a maldade predomina, né? Nós todos sabemos que os grandes comandantes da humanidade são perversos. São criaturas que dominam as pessoas, que usam as pessoas para o seu próprio bem, para os seus interesses. Ou seja, se nós não nos libertamos dessas garras, desses senhores, nós vamos passar a nossa vida inteira escravizado pelos interesses deles. Estamos sempre trabalhando em função daquilo que eles querem. Acreditamos naquilo que eles contam, sabe? Eles dominaram, né, a Terra durante esse tempo todo, e eles têm todos os meios de comunicação, eles têm tudo na mão. Então, as notícias que nós ouvimos, que nós escutamos, é a notícia que eles querem nos dar. Nunca é a realidade do que acontece. Tudo aquilo que eles dizem que é bom e que é perfeito, nem sempre é. Existe doença que não tem cura, mesmo nós sabendo que já existe remédio encontrado em algum laboratório, em algum trabalho, mas isso não chega até nós porque há os interesses das farmácias, né, dos laboratórios, em manter o povo doente comprando remédio. Ou seja, não vão curar as pessoas porque preferem ficar vendendo remédio para o indivíduo a vida inteira. Ou seja, nós ainda vivemos sob as rédeas desses senhores do mal, que ainda existe na Terra. Mas dizem os espíritos, vocês também já devem ter ouvido falar, de que como nós estamos nessa fase de transição, já existe uma peneira passando pelo planeta e fazendo aquilo que Jesus disse que seria a separação do joio e do trigo. O que é o joio e o trigo? O joio é aquele trigo de verdade e o trigo é a planta de verdade, aquela que cresce e dá a sementinha, e o joio é aquele que se parece trigo, mas que na verdade não dá nada, né? Minha esposa plantou 4 pés de berinjela lá em casa. O pezinho de berinjela cresceu e eu fiquei empolgado. Daqui a pouco, 3 pés estavam dando berinjela como eu conheço, e um pé estava dando uma coisa que não era a berinjela que eu conheço, era uma outra fruta, mas eu olhava para o pé, era igualzinho aos outros. Mas por que essa
essa fruta não se parece com a berinjela. Peguei o meu telefone, tem um app que identifica, fui na folha, que para mim era absolutamente igual, fotografei e ele disse berinjela. Eu disse, não é, querido. Aí eu fui na fruta, fotografei e ele disse, isso é... esqueci o nome da coisa. Aquela coisa amarga, como é que é? Jiló. Eu disse, jiló? Não era o jiló que eu conhecia redondinho, o jiló compridinho, até bonitinho. Era um pé de jiló. Eu disse, mas como assim? Se os pés são absolutamente iguais, do mesmo tamanho, mesmo tipo de folha, mesmo tipo de planta. Aí eu fui examinar a folha, né? E eu vi que a folha da berinjela, ela parece assim uma folhinha de parreira, né? A ponta era redondinha e a do jiló era bicuda. Mas isso era uma diferença mínima que eu precisei prestar bastante atenção, porque a textura, a cor, o tamanho era tudo absolutamente igual. Mas não era, era jiló. Então, assim, nós vivemos num mundo onde a gente pensa que tudo é berinjela, né? Mas não, tem jiló também no meio. Amarga, né? Não é o mesmo fruto, não é a mesma coisa, embora tenha a mesma aparência. Ou seja, olhamos para o lado e parece que somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Deus, e somos, né? E que somos todos pessoas do bem, somos todos pessoas como nós acreditamos que somos. Mas não somos. Tem aqueles que não são. São aquela coisa que Jesus falou que é o joio, que não é o trigo. Então, nessa fase da transição, onde nós estamos, onde está havendo a separação do joio e do trigo, nessa época, talvez porque o processo do universo seja mesmo assim, esse povo do joio anda muito agitado, sabe? Eles estão se mostrando, achando que são o dono da terra, e eles aparecem, e isso facilita a beça ao trabalho da espiritualidade, para passar a peneira e recolher. Dizem os espíritos que já foi um bocado de neguinho embora, dessa raça ruim. Porque assim, quem vai mudar para um outro lugar? Não somos as pessoas boas que aprenderam e que estão crescendo e que vão continuar no processo, que vão passar para o 3º ano. Não, esses vão ficar na Terra. Quem vai sair da Terra é essa raça que resolveu não crescer, mas pensar somente no seu umbigo, nos seus interesses. Então vamos lá, o que o Kardec continua nos contando aqui. Estamos vivendo as últimas horas da era chamada de provas e expiações. Somos, portanto, os trabalhadores da última hora, aqueles que foram arregimentados ao entardecer. Vivemos na época em que estamos nos tornando, como disse Kardec, mais instruídos e purificados, com sentimentos e amando. Portanto, estamos dando o nosso segundo salto evolutivo. Não podemos deixar de considerar que nunca estivemos sós, que estamos sendo monitorados por um grupo de espíritos que comandam o processo evolutivo na Terra. Ou seja, nesse processo de transição, nós não estamos aqui jogados no mundo à toa. Nós temos, primeiro, os nossos guias espirituais, que são os nossos anjos da guarda, que estão sempre do nosso lado. E existe também uns monitores, tem os seres que são mais evoluídos e que controlam esse processo para que a coisa aconteça de verdade e que a gente não chegue no momento de fazer uma transição para um mundo melhor e a coisa não aconteça. Ou seja, nós não podemos. Nós estamos na hora da transição e nós temos que passar. Ou seja, nós, se quisermos, se trabalharmos, se nos tornarmos, como disse aqui, mais instruídos e purificados, com sentimentos e amando. A chave para descobrir se nós estamos nessa turma que vai ficar, que nós fizemos o dever de casa, é se nós tratamos o mundo com amorosidade. Como que nós tratamos os outros? Quando eu digo os outros, é todos, indistintamente. Jesus disse, ama os teus inimigos. Não disse isso. Coisinha, tarefinha ingrata, né? Ele deu para a gente. Mas é o caminho. Então, nós temos que tratar todo mundo com amorosidade. Mas nós não temos que tratar com amorosidade porque Jesus disse que tinha que ser. Não, nós temos que sentir que isso me faz bem e que isso é o real e que isso é parte de mim. Ou seja, sempre que eu tratar alguém, seja quem for, seja aquela praga que está ali incomodando, irritando e atrapalhando tudo, quando eu me dirijo a ela, não pode ser no coice. Quando eu me dirijo a ela, não pode ser no tapa. Quando eu me dirijo a ela, tem que ser com amorosidade.
com simplicidade, com segurança, não saindo do nosso modo de ser, que é o ser amoroso. Mesmo que a situação seja muito crítica, não é na bala, nós temos que ir na amorosidade. Nós temos que tentar fazer o cara entender de que ele está pulsando numa vibração diferente, que não é a verdadeira. Existem casos extremos em que se você não der um tapa no cara, ele te mata, né? Então aí você tem que usar da inteligência para saber ao exato momento que você tem que recuar. Ou seja, é preferível sair correndo do que ter que agredir o cara, porque eu não vou, de pronto, partir para agressão, nem tratar ninguém com agressividade. Se nós já somos assim, é um belo sinal de que nós fizemos o dever de casa. Se nós ainda não somos assim, está aí a chave para perceber que eu tenho urgência de aprender a ser amoroso. Sabe, aqui, ó, o negócio está nesse chakra aqui. Nós já vivemos muito tempo nesse chakra aqui de baixo, dos relacionamentos. Mas agora nós estamos chegando aonde vai predominar a atuação do chakra cardíaco, do verde, aonde nos relacionamos por amorosidade, onde o coração está por trás e está dominando a situação. Nós vivemos em ciclos. A Terra move-se pelo universo em ciclos. Vocês sabem disso, né? A Terra gira em torno do Sol e faz aquele ciclo. A Terra gira em torno de si também. Mas o Sol não está parado no universo. O Sol também está em movimento, porque ele está girando em torno de uma estrela chamada Alcione. Certo? Alcione não deve ser uma estrela fixa, ela também deve estar girando em torno de alguma coisa. Então, tudo está em movimento. Ou seja, nós não estamos parados aqui, no lugar do universo separado. Não, nós estamos navegando pelo universo. E nesse navegar pelo universo, nós estamos constantemente sendo tocados por influência de várias coisas diferentes. De vários astros, de várias constelações, de várias coisas que nós vamos passando e vamos sofrendo as influências externas também. Então, a Terra vai se mexendo e também nós vamos junto com a Terra, né? Alcione, o Sol gira em torno de Alcione a cada 26 mil anos, onde ocorrem 4 estações de 6.500 anos e 12 períodos de 2.166 anos, que são aqui que nós conhecemos as casas do Zodíaco, certo? São 12 casas do Zodíaco, cada casa com 2.166 anos. Então, nós vamos girando e nós vamos ficando influenciados por aquela por os novos astros que estão à nossa volta. Ou seja, periodicamente temos alterações no planeta e na influência da energia do Sol e de Alcione sobre nós. E ainda tem as fases de atividade do Sol, que tem hora que o Sol está jogando fogo mais longe, né? E nós passamos a ter essa radiação também influencia. Ou seja, nós estamos sempre no meio de uma mudança constante da energia, da força, da radiação que vem sobre nós. Então, nós não estamos estáticos. Nós não podemos achar que nós estamos parados e que precisamos ficar parados no mundo. Nós temos que acompanhar esse movimento e crescer junto. Coincidindo com os ciclos do sistema solar, nós humanos que sofremos a influência dos astros, passamos por mudanças de ciclos. Nós estamos mudando da era de peixes para a era de aquários, né? Você sabe por que o símbolo do cristianismo é o peixe? Porque o cristianismo é a grande aprendizado que o Cristo trouxe da era de peixes. O aprendizado que Jesus veio trazer lá há 2.000 anos atrás era para ser desenvolvido durante esses 2.000 anos que nós já vivemos até aqui. Ou seja, nós estamos entrando na era de aquário e deve chegar até nós outro tipo de informação, uma outra maneira também de encararmos o mundo, que é além daquilo que Jesus já nos ensinou. Jesus, em seu sermão profético, e os profetas que vieram depois dele já anunciaram essa passagem de uma era para outra. Os sinais estão bem à vista. Você pode observar que nós estamos observando que as coisas estão mudando, né? O livro de João, o Apocalipse, que quer dizer revelação, fala desse tempo que nós estamos vivendo. E quais são os sinais que nós podemos observar? 1. A inclinação do eixo da Terra. Nós aprendemos na escola que o eixo da Terra
o eixo magnético da Terra tinha uma inclinação de 23 graus. Lembram disso? Aprendemos, né? Pois é, não é mais. Quando eu fui iniciado no Espiritismo, quando eu tinha 30 anos de idade, isso faz séculos, tempo, né? Eu aprendi sobre essa mudança do eixo da Terra. E aquilo parecia uma coisa muito teórica, né? A gente acreditava, sabia, os espíritos sabiam que isso ia existir, tá bom, eu acreditava, mas isso era impossível. Mas faz uns 10 anos atrás, eu vi o pessoal da NASA dizendo que o eixo, sim, estava se movimentando a 60 quilômetros por ano. Ou seja, ele já não está mais naquela posição dos 23 graus, ele está indo em direção, saindo do Canadá indo em direção para a Rússia, e essa mudança do eixo, essa inclinação do eixo, faz com que, por dentro da Terra, as forças magnéticas se alterem. E o que é que acontece? É vulcão para tudo quanto é lado, é maremoto, sabe? E agora, essa semana, eu vi que tinha 4 vulcões grandes ativos na Terra nesse instante, né? Fora o que a gente viu acontecer na Espanha há pouco tempo atrás, um vulcão que ficou lá jogando lava para cima durante meses, né? Ou seja, a Terra está em ebulição, está mexendo, porque esse eixo está se modificando e nós vamos, com isso, tendo alterações magnéticas na Terra. E nós sofremos essa influência. Nós temos que acompanhar esse processo. Essa transição da humanidade está acontecendo e não terminará da noite para o dia. Depende da própria humanidade, mas ela é monitorada por seres mais evoluídos. Eles estão o tempo todo nos orientando como seguir nesse caminho dessa transformação. Estamos em transição, e transição pede mudanças, certo? Existe um livro muito bom, da dona Sarah eu nunca sei dizer o sobrenome dela porque é nórdico, Nousiainen. Sarah Nousiainen. O livrinho chama-se A Transição Pede Mudança. Um livrinho fininho, fácil de ler, e que dá um toque muito especial para que a gente aprenda, nesse tempo de transição que nós estamos vivendo, quais são as coisas, quais são os conceitos que nós precisamos rever, quais as mudanças que precisamos fazer no nosso comportamento. É muito legal, que dá um toque para que a gente possa aprender realmente a acompanhar esse movimento do que está acontecendo com a humanidade e ir junto com a humanidade. Não ver a humanidade fazendo o movimento e a gente ficar de fora olhando, né? Nós queremos ir junto, porque nós queremos passar para essa etapa nova. Alô? Alô? Trabalhadores da última hora, ou seja, nós todos aqui. Precisamos de mudança em nós mesmos. As mudanças do planeta estão acontecendo sem a nossa interferência, mas a nossa só depende de nós mesmos, né? Quando dizem por aí que o clima está mudando porque pegou fogo na Amazônia, não acreditem nisso, isso é balela, isso é mentira, é gente que está no comando, que quer enrolar e que quer tirar proveito de alguma coisa e está contando história de que porque você jogou o lixo ali, a temperatura mudou. Não tem nada disso, a temperatura está mudando porque o eixo da Terra está mudando e a incidência do Sol sobre nós é diferente, todo esse movimento da Terra, esses vulcões, essas coisas acontecendo, fazem com que o clima da Terra modifique. Ficou mais quente, esse ano choveu a beça, né? Tivemos um inverno que durou 3 estações, outono, inverno e primavera foi tudo inverno, né? O verão começou semana passada. Ou seja, por que acontece isso? Porque a Terra não está mais na mesma posição, porque a Terra está girando diferente, e isso acontece. As mudanças climáticas acontecem por causa das mudanças que acontecem com o planeta, que não tem nada a ver se eu quero ou não quero. Não é porque eu botei fogo no meu quintal que o clima vai mudar, claro que não. Não é porque os agricultores fazem a queimada que vai derreter o gelo lá em cima. Claro que não. O gelo derrete porque o polo não está mais na mesma posição, aumentou a incidência de calor em cima, a água derrete. Então é preciso ser lógico e não acreditar nessas baboseiras que rolam por aí, né? Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Quem disse isso foi Mahatma Gandhi. Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. É muito fácil você ficar criticando, querendo que as pessoas mudem. Vocês conhecem isso? De gente que fica dizendo que você tem que mudar? De gente que fica te incomodando, dizendo, para de fazer isso, seja diferente.
Nós não temos que incomodar a vida de ninguém, querendo que os outros sejam diferentes. A única pessoa que nós podemos modificar somos nós mesmos. E que nós precisamos mudar somos nós mesmos. Não é fácil, às vezes, conviver com alguém que o tempo todo está com o dedo em ti. Não faz isso, não faz aquilo. Cara, deixa eu fazer como eu quero. Eu só vou deixar... A minha mulher, às vezes, faz isso comigo. Mas eu digo para ela, eu vou deixar de fazer o dia que eu quiser deixar de fazer. Daquele estremecida, né? Mas eu sou obrigado a dar uma para lá, porque senão eu vou ficar fazendo. Eu vou mudar minha vida de acordo com a percepção dela e não com a minha. Olha, quem vai ter que mudar a minha vida sou eu, porque eu sei o que é que me faz bem e o que não me faz bem. Eu sei o que é bom para mim e o que é que não é bom para mim. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço que não é bom para mim, eu sofro as consequências. Eu me machuco, eu me incomodo, eu tenho problemas de remorso, essas coisas, que tudo rolam dentro de mim. Não vai rolar dentro dela. O que eu fizer de errado não vai rolar dentro dela, vai rolar dentro de mim. Então, só quem pode me modificar sou eu. E em função disso, assim como eu não quero que alguém venha me dizer o que eu tenho que fazer da minha vida, eu também não tenho que dizer para os outros o que eles têm que fazer. Entendeu? É igualzinho, de lá para cá e daqui para lá. Não ficar incomodando o cara que está no lado, não faz isso, não faz aquilo. Cara, a vida é dele, o programa existencial dele, a história dele é assim. É com isso que ele vai aprender a ser gente, é com isso que ele vai aprender a crescer. Não é com as minhas coisas. Cada um de nós tem as dificuldades e as facilidades da vida que são inerentes à nossa própria história, que fazem parte do nosso programa de aprendizado. É com aquelas coisinhas que nós fazemos ou deixamos de fazer que nós aprendemos. Portanto, não adianta alguém me dizer que eu tenho que fazer assim ou assado, porque não está na minha programação. Então, eu vou errar, até eu entender que aquilo é errado. Aí eu deixo de fazer naturalmente. Não precisa alguém me dizer, não faz. Eu sei que não faz, não fez bem, doeu. E às vezes dói mesmo, né? E às vezes dói mesmo. Na Lei do Progresso, que encontramos no Livro dos Espíritos, temos a questão, tenho só um minuto, 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por terdes feito grandes descobertas, invenções maravilhosas, porque estáis mais bem instalados e melhor vestidos que os vossos irmãos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizado quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Existe uma diferença entre ser esclarecido e ser civilizado, não é? Eu sei tudo que eu li, muitos livros, assisti muitas palestras, fiz muitos cursos, então eu sei muita coisa aqui, dentro da caixinha. Mas se isso não se reflete nas minhas atitudes, não funcionou nada, perda de tempo. Porque se tudo que eu aprendi não se reverte nas minhas atitudes, é perda de tempo. Kardec comentou, chegamos no tempo em que se cumprem as coisas anunciadas para a transformação moral de todos os homens. Felizes são aqueles que trabalham no campo do Senhor com desinteresse pessoal e sem outro motivo que não seja a própria caridade. Felizes são os que dizem, irmãos, trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que Jesus, quando voltar ao chegar, encontre a obra realizada. Pois é, se estamos caminhando e atravessando essa transição de eras, o que é necessário fazer? Permanecer como já somos? Como éramos? Ou participar ativamente para que ela se dê mais depressa e de forma mais fácil? Reforçando que toda transição se faz pelas vias das mudanças, surge uma imperativa necessidade de mudar. Precisamos mudar. Vamos mudar? Vamos mudar? Vamos pensar no assunto, né? Eu publiquei no meu canal do YouTube a palestra A Transição Pede Mudanças. Se alguém quiser tiver acesso, meu nome é Adilson Maestre, entra no YouTube Adilson Maestre, vão aparecer as minhas palestras, né? Eu tenho um canal, A Transição Pede Mudanças. E também tenho um blog onde eu publico lá montoeira de textos que eu aprendi a escrever e psicografar. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.